adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Aleluia! Vamos ficar em pé na presença do Senhor, amados. A paz do Senhor. Posso ouvir um amém? Quantos estão aqui felizes por estar na presença do Pai? Sejam todos muito bem-vindos. É com grande alegria que nós nos reunimos aqui nessa noite tão especial. Para nós é uma noite de muita gratidão, de muita entrega, de muita emoção, de derramar de amor, porque nós trazemos à memória aquilo que o nosso Deus fez por nós, por cada um de nós aqui. E eu gostaria de dar início a este culto, declarando que o Senhor vive e que Ele está aqui. É por causa dEle que nós estamos aqui. Você pode dizer dessa maneira? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive. O quê? temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive. Glória a Deus, Ele vive, igreja. Feche seus olhos, levante as suas mãos. A vida de Cristo está sendo derramada nessa noite, neste lugar. No início desta reunião nós fazemos menção àquele que vive, àquele que reina, àquele que venceu a morte, àquele que venceu o inferno, aquele que esmagou a cabeça do diabo porque ele foi obediente, ele obedeceu para que nós tivéssemos vida e vida eterna. Então eu gostaria que nessa noite nós promovêssemos esse ambiente de gratidão, esse ambiente de entrega. Eu gostaria que você aí no seu lugar trouxesse a memória. Em Isaías 53, versículo 3, ele diz assim: Ele foi ferido pelas nossas transgressões, Ele foi moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos sarados. Você é uma igreja sarada, você é uma igreja salva, você é uma igreja liberta, e é por isso que você saiu da sua casa nessa noite, é por isso que você tem essa oportunidade de derramar o seu coração, respondendo ao coração, o amor do Pai. Se você tem gratidão nessa noite ao Senhor, levanta bem alto mesmo, com alegria, aí no seu lugar as suas mãos, e diga palavras de amor a Ele. Diga a Ele: obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar na tua casa. Obrigado, Paizinho, porque o Senhor preparou este momento. Obrigado, obrigado, Pai, porque o Senhor me amou de tal maneira e enviou Jesus Cristo para morrer pelos meus pecados. Obrigado, Senhor, pela minha salvação. Obrigado, Espírito de Deus. Toma o teu lugar, toma o teu lugar, Pai. Esse ambiente é teu, esse momento é todo teu, Pai. É para a tua honra, é para a tua glória que nós estamos reunidos aqui. É para te exaltar, é para te engrandecer, porque Tu és o único Senhor e Salvador das nossas vidas. A estrela da manhã, lírio dos vales, nós te exaltamos como igreja, nós te exaltamos, Espírito da verdade, que o mundo não conhece, nós te exaltamos,
exalta o nome, Jesus. Eu gostaria de convidar você nesse momento a se assentar. Nós vamos estar cultuando ao Senhor hoje de diversas maneiras. E eu quero que você crie expectativas no Pai. Crie expectativas no Senhor. E ofereça a Ele o seu louvor, a sua adoração e o derramar do seu coração. Amém, amados? Klart. Vamos declarar.
da sua glória, caminhou em meio à multidão. Seu nome é maravilhoso, seu nome é maravilhoso. Fez das trevas renascer a luz. És o amor maior que me conduz. Seu nome é maravilhoso, seu nome é maravilhoso. Aquele que me fez forte, aquele que me fez viver, aquele que me livrou das trevas, para a sua glória, para a sua glória. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, resplandecente, estrela da manhã. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, poderoso Deus, abriu mão da sua glória, caminhou em meio à multidão. Seu nome é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Seu nome é maravilhoso. Aquele que me fez forte, aquele que me fez viver, aquele que me livrou das trevas, para a sua glória, seu nome é maravilhoso, conselheiro, resplandecente, estrela da manhã. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, poderoso Deus. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, resplandecente, estrela da manhã. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, poderoso Deus. Seu nome é seu nome é maravilhoso, conselheiro, resplandecente, estrela da manhã. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, poderoso Deus.
podia ter esperado mais meia hora? Podemos ficar aqui hoje. Estes são meus outros amigos. E Josué de novo. Shalom, amigos da Abigail. E Josué de novo. Shalom. Shalom. Podemos ficar aqui hoje? Eu acho que sim, mas eu tenho trabalho a fazer. Talvez tenha que ajudar. Ótimo. Quanto tempo você vai ficar aqui? Até que seja a hora de eu partir. E quando é isso? Eu tenho trabalho aqui. E pessoas para conhecer. Aí eu saberei a hora certa. Você parece bonzinho. Você é perigoso? Talvez para alguns. Mas não. Não para vocês. E eu não vou machucar ninguém. Você tem amigos? Alguns. E vou ter mais. A Abby disse que você viaja muito. Você tem casa? O meu pai me dá tudo o que eu preciso. O seu pai é rico? A Abigail pediu para você me perguntar isso? Não. Essa é uma pergunta para outra hora. Qual é sua comida favorita? Oh, Josué, o corajoso, fala? Eu gosto de várias comidas. Mas eu amo especialmente o pão. Por muitas razões. Como estão ficando essas colheres, meninas? Boas? O barbante está firme? Está. Quase lá? Quase. Está bem. Me digam... Vocês sabem o Shema? Sim. Ah, eu adoraria ouvir. Comece você. Ouve Israel, o Senhor é nosso Deus. O Senhor é um. Amarás o Senhor, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a sua alma e com todo o seu poder. Acontecerá se obedeceres diligentemente meus preceitos. Que eu vos ordeno Neste dia colherás o teu grão, teu vinho, teu azeite, e comerás e te saciarás. Sou o Senhor, vosso Deus, que tirou da terra do Egito para ser vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Amém. Lindo. Muito. Jesus, mais uma vez vamos declarar: lindo, 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 lindo Jesus, mais uma vez vamos declarar para Jesus: lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus. É aquela assim, ó. Só quero, só quero. Que lindo! Jesus está recebendo. Então diga pra ele: só quero, só quero. A última vez. Quem quer ver Jesus, então declara, vai. Só quero, só quero. Agora a gente vai declarar que ele é lindo. Só vocês.
E agradeça a Jesus nessa noite. Se volte para a cruz. Agradeça ao Cordeiro que morreu, se sacrificou por mim e por você. Agradeça ao Rei, Ele passou por tudo por mim e por você. Agradeça ao Rei, agradeça ao Rei. Ele morreu a morte de cruz, e sobre si todos os nossos pecados foram perdoados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Agradeça ao Senhor aí onde você está. A unção aqui nessa noite. Agradeça ao Rei. Agradeça ao Rei. Agradeça ao Rei. Ele morreu, mas ressuscitou. Agradeça ao Rei. Ele está aqui nessa noite. Então você pode agradecer ao Rei. Oh, Ele está aqui. Agradeça. Agradeça ao Rei. Jesus está aqui. Agradeça ao Rei. Vamos cantar todos juntos pela cruz. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, Me aproximo, nos aproximamos de ti, Jesus. quebrantado Por seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Seja conduzido pelo amor do Pai a estar diante da cruz nesta noite, a estar diante daquele que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Você pode celebrar aplaudindo ao Senhor. Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Aplauda mais forte, aplauda mais forte. É pra ti, Jesus, é pra ti, Jesus, é pra ti, Jesus. Recebe, recebe as nossas palmas, recebe o nosso reconhecimento, recebe a nossa adoração, recebe, 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 Senhor, recebe, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Você pode olhar para esse irmão que está ao seu lado e dizer assim: Jesus está aqui. Ele está aqui. Sinta a presença de Jesus através dessa pessoa que está aí do seu lado, porque ela carrega algo muito forte. Ela carrega a presença de Jesus. E eu posso sentir que esse ambiente está liberado para que a palavra de Deus flua e para que nós continuemos essa festa de adoração ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Amém.
Boa noite, povo de Deus. Vem aqui, por favor. Mais um pouquinho. Aí. Obrigado. Tem um zumbido aqui. Se puder tirar. Alguma coisa em curto. O meu pode baixar um pouquinho aqui em cima, por favor. Eu acho que tem alguma coisa ligada. Os microfones ligados. Baixo. Ainda está esse. Vai me atrapalhar. Esse espírito ruim. Boa noite, povo de Deus. Ainda abaixa um pouquinho aqui, eu não sei se está legal aí, mas eu abaixaria um pouquinho aqui em cima. Eu estou de idade. Você sabe que quem é mais novo está acostumado com som eletrônico. Quem é mais velho está acostumado com som acústico. Então, às vezes, as pessoas de mais idade reclamam um pouco, porque a meninada gosta de um som mais alto. Não é? Mas enfim, gostaria de dar boa noite a cada um de vocês, nossos queridos convidados, visitantes, irmãos, irmãs queridas, por parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças ao seu sacrifício salvífico e vicário na cruz do Calvário, nós fomos unidos através do seu sangue derramado por nós. Somos família de Deus e é por isso que estamos aqui nesta noite. Muito bem-vindos todos vocês, e também gostaria de dar boas-vindas a todos os nossos queridos irmãos e queridas irmãs de Bragança Paulista, região, estado de São Paulo, Brasil e mundo. Dia desses eu estava falando a respeito de alguns que têm nos acompanhado em alguns lugares, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Por exemplo, nós temos 11 pessoas, no Brasil nós temos 4.800 pessoas que nos seguem no Facebook, seguem a Igreja da Fé Cristã. Temos 11 nos Estados Unidos, 10 em Portugal, 7 em Moçambique, 6 em Angola, 5 no Paraguai, 4 na Colômbia, 4 na Espanha, 4 no Japão e 3 no Vietnã. Nós temos aqui em Bragança Paulista cerca de 3.000 pessoas, 206 em São Paulo, 90 em Atibaia, 41 pessoas em Vargem, 36 em Extrema, 30 em Campinas, 30 no Rio de Janeiro, 27 em Guarulhos, 22 em Piracaia e 21 em Pouso Alegre. Eu gostaria de pedir a vocês que ainda não seguem Igreja da Fé Cristã no Facebook, por favor nos siga, para que possamos levar o Evangelho para o mais longe que pudermos, que esta semente de fé, de vida e de esperança possa cair no coração de alguém que tem um coração que é terra sedenta e que precisa receber alguma coisa da parte de Deus. Nós somos missionários e evangelistas neste tempo profético, e se você entender o poder que a internet tem, você vai praticar aquilo que Jesus nos ensinou em Marcos capítulo 16, versículo 15, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Hoje nós fazemos isso através da internet. É incrível, não é? Hoje no YouTube nós temos cerca de 10.500 pessoas que estão conosco neste canal.
E olha só, 10.500 pessoas, muito legal isso, né? Inscritas no YouTube. E temos também cerca de 765 mil visualizações dos nossos cultos e ministrações. Não falo isso para vanglória pessoal, mas eu digo isso para louvor, honra e glória do Senhor, porque a nossa igreja é uma igreja pequena, é uma igreja simples, é uma igreja humilde, e nós temos cumprido o nosso papel. Mas isso seria impossível se vocês não estivessem engajados, participando deste desafio e nos apoiando com as suas orações e com as suas ofertas. Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Aplauda Jesus. Semana passada, sexta-feira, a Rose ia apresentar um visitante, e eu estava terminando uma linha de raciocínio, acabei não apresentando. Então eu gostaria de me desculpar, e quando tiver visitante é bom você realmente introduzi-lo, apresentá-lo, porque é gostoso a gente ser bem recebido, não é? Desse lado aqui tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Tudo bem, Danila? Tudo bem, Silvana? Tudo bem, Gláucia? Amém. Alguém desse lado, primeira vez? Não? Deste? Primeira vez? Alguém pela primeira vez? Aonde? Oi, a Vanessa aqui, que alegria! Deus abençoe, viu? É um prazer tê-los aqui. Então, a todos aqueles que estão pela primeira, segunda, terceira vez, aqueles que são tímidos, não é? Tem irmão que não gosta de se apresentar, não é? Um irmão conversou comigo, ele disse assim: pastor, é que eu tenho trauma. Eu disse: por quê? Porque eu fui numa igreja e toda a igreja ficou de pé, virou para mim e cantou: visitante, seja bem-vindo. Eu falei: cada igreja tem o seu estilo, é ou não é? Tem igreja que sabe causar, a gente é mais tímido, a gente diz boa noite, sejam bem-vindos, Deus abençoe. Mas não está errado, cada um faz no seu estilo, é ou não é? Aí a pessoa ficou traumatizada, ela faz assim: não, eu estou aqui, ó, primeira vez, não é? Mas enfim, é muito bom a gente ser bem acolhido. Dia desses, nos recomendaram uma lanchonete, aí eu fui com a minha esposa. Aí eu entrei, me sentei, a mesa ainda não estava limpa, esperamos um pouco, porque a gente sabe da correria, e ninguém aparecia. Não demorou muito tempo, ou demorou um bocadinho de tempo, eu falei: vamos embora? Ela falou: vamos. E a gente foi embora, e ninguém nos percebeu. Uma vez eu fui num culto, aí entrei na igreja, saí da igreja, e ninguém disse boa noite, como é que vai, seja bem-vindo, posso fazer uma oração por você, qual o teu nome? Aí eu voltei e falei para o diácono, por isso que a Bíblia diz: resisti ao diácono e ele fugirá de vós. Aí eu disse: meu irmão, é muito importante a gente acolher bem as pessoas. Eu sou um pastor, graças a Deus estou encaminhado, mas tem gente que vem e entra e precisa muito desta acolhida. Então eu falo isso porque a nossa igreja precisa ter a cultura do acolhimento. Nós precisamos ser mais calorosos, não é? Eu sei que alguns irmãos já estão treinados, outros nem tanto, mas é importante que a gente perceba quem é novo, quem está pela primeira vez, quem sentou do teu lado você não conhece, puxa conversa, né? Boa noite, seja bem-vindo, Deus abençoe, não é? Conheça aquele casal, conheça aquela família, porque aqui nós estamos fazendo parte da família de Deus. Amém? Tivemos aí uma abertura especial, não é? O nosso dia de Páscoa, onde nós comemoramos a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Gostaria de cumprimentar todas as pessoas empenhadas na organização, na produção, nos defeitos especiais,
aqueles que estão trabalhando já durante a semana. Foi uma semana de ensaio, de muita dedicação. Agradeço ao Mateus, ao Davi, ao Anderson, o pessoal da mídia, o pessoal das fotos, o pessoal que tem orado, o pessoal que tem jejuado. Amém? Outro dia Jesus entrou de alpargatas, foi crucificado de chinela. Hoje ele veio de camiseta. Eu quase arranquei a camiseta do Jesus. É que ele não se depilou hoje. Brincadeira. Mas foi bonito, não foi? É emocionante, não é? Dá um trabalho para fazer, irmãos. Vocês não fazem conta. Deixa eu agradecer. A Rose está ali, ó. É que eu olhei ali. Cadê o Toninho? Eu falei, o Rose deve ter ficado com a Fernanda. A Fernanda conseguiu vir, né, Fernanda? A Fernanda foi para o médico, né? Intoxicação alimentar. Tomou uma medicação e ela dizia para o médico: eu preciso ficar boa para ir no coral, para cantar no coral. Olha que coração, gente. Gostaria aqui de registrar a ausência da Luana, porque ela também está no médico, não é? Acredito que deve ser uma virose. Dia desses, o que deu de virose aí, não, irmãos? É uma diabose, porque eu nunca vi um negócio desse, não é? Mas eu quero aqui agradecer a Naide. Cadê Naide? Está lá na produção, né? Está lá. Vai ter mais coisa? Olha, vai ter mais coisa, gente. Mas chocolate só tem para as crianças. Falando em chocolate, eu gostaria de agradecer muito a FIA. E gostaria de agradecer a todos os irmãos e irmãs que cooperaram com os ingredientes do bolo, que fizeram doce, pirulito, chocolate e outras coisas mais. Amém? Tem pai aqui que diz para o filho: filho, quando você pegar alguma coisa lá no Ministério Infantil, guarda para o pai, guarda para a mãe. Olha que coisa. Então eu quero aqui registrar o carinho de todas essas pessoas. Quero aqui registrar o carinho também da Cristiane e do Márcio. Hoje nós saboreamos um delicioso ovo de Páscoa. Eles produzem, não é? A cada ano aumenta mais a produção deles. Isso significa que os ovos são muito bons, não é? Falando nisso, o João está ali, né? E a Suelen. O Daniel Calegari, então, o número 90, levou. É cesta ou ovo de Páscoa? É mesmo, é. Podia ter dado só o ovo para ele e guardado a cesta para nós. Que legal. Parabéns ao Daniel, a Michele. Teve um irmão que falou para mim assim: o pastor Daniel é pé quente, né? Sortudo. Glória a Deus. Quem aqui ainda não comeu ovo de Páscoa? Só para eu saber. Levanta a mão aí e diga: eu. Não coma não, porque engorda. É altamente calórico. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, Ingrid? Glória a Deus. Amém. Que alegria. Olha quem está aqui. Meu Deus, que saudade de você, viu? Que bom que você está aqui. Né, Tânia? Amém. Douglas. Aleluia. Amém. Queridos, hoje é dia de trazermos para o altar do Senhor uma oferta de amor. O dia de ceia é para nós um dia de entrega. E isso também é cultura do reino. Por quê? Porque a igreja brasileira, ela está acostumada, na sua grande maioria, só a pedir. E nesse dia, que é o dia da ceia, nós temos um compromisso especial com Deus, de oferecer a nossa gratidão. E nós trazemos uma oferta, que a Bíblia chama de oferta alçada. A Bíblia chama de oferta especial. E esta oferta, quando trazemos, ela libera sobre a nossa vida do amor de Deus,
da graça de Deus, da misericórdia de Deus. E a igreja, ela precisa aprender a desfrutar daquilo que Deus colocou à disposição dos filhos. Por quê? Muitas pessoas vivem uma vida sem experimentar da graça, que é o favor de Deus, por conta da ignorância ou desconhecimento da palavra de Deus. Em Oséias, o profeta diz: o meu povo perece, sofre, é destruído pela falta de conhecimento. Então nós precisamos deste conhecimento, não só da informação, nós precisamos da revelação. E quando nós recebemos esta revelação, nós vamos romper na nossa vida comum, na nossa vida cotidiana, na nossa vida secular. Porque a partir deste momento, o Senhor tem bênção sobre a sua vida. E o que você carrega dentro de você vai fazer toda a diferença. Neste tempo que vivemos, a correria é tão grande, as preocupações, medos, inseguranças, compromissos, muitas vezes, que te pressiona e oprime. As pessoas humanamente não sabem o que fazer e nem para onde correr. É aí que entra a palavra de Deus para trazer fé no nosso coração e mudar a nossa realidade. Porque nós precisamos da bênção do Senhor, e a Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. E nós preferimos as dores do que a bênção. Por quê? Porque para você viver a bênção, você tem que abrir mão de alguma coisa. Você tem que fazer renúncia. Você tem que ir para a cruz. E ir para a cruz representa sacrifício. Então nós queremos ser abençoados, mas sem fazer absolutamente nada, achando que aquilo que Deus tem para a nossa vida vai cair do nada no nosso colo. Então eu sempre digo que o que Deus tem para nós é de graça, mas não é barato. Então, dentro da cultura do reino, nós aprendemos a ser gratos. Tem gente que não sabe nem dizer muito obrigado. Eu contava ontem que eu estava certa vez na Rua do Mercado, em frente à Casa da Chaleira, fazendo propaganda aqui para o Eduardo. E uma pessoa arrancou com o carro e ela esqueceu aquela carteira comprida em cima do teto do carro, caiu no chão. Eu peguei, estava cheio de dinheiro e cheque, numa época difícil para mim. Diga aí, eu te entendo, pastor. Aí eu peguei o telefone e liguei. O camarada veio rapidinho, arrancou a carteira da minha mão, não falou nem muito obrigado. Parecia que eu tinha roubado ele. Agora, o que ele faz não muda o meu caráter. Eu devo continuar com esse mesmo coração, amém? Então, tem gente que não aprendeu a agradecer. E você precisa exercitar gratidão todos os dias da sua vida. E quando a gente chega na igreja, a gente chega muitas vezes com um coração agradecido. Mas na verdade, falta alguma coisa. Por quê? Porque nós não somos agradecidos de todo. Porque nós não queremos contribuir com o reino de Deus, com o avanço do reino de Deus, com o alargar das tendas. Nós não queremos abençoar a obra de Deus com aquilo que nos custa, com o calo das nossas mãos, o suor do nosso rosto, o cansaço do nosso corpo. Nós
gastamos com tanta coisa, como diz a Bíblia, que não é pão, ou seja, que não é necessário. Mas quando se trata de abençoarmos o reino de Deus, o diabo vem com um espírito chamado espírito de avareza. E este espírito faz você murmurar, principalmente quando se prega sobre este assunto, e faz você não abrir mão. Aqueles que estão libertos, eles fazem com facilidade, e eles até são gratos a Deus e dizem: Deus, me abençoe mais, porque quanto mais o Senhor me abençoar, mais eu quero abençoar a tua obra. E tem gente assim, que tem um sentimento de gratidão, reconhecimento, adoração, fé, adoração, temor tão grande no coração, que diz: tudo que eu tenho é de Deus, tudo que eu sou é porque Deus me abençoou. Então, Deus tem te dado saúde, Deus tem te dado forças para trabalhar, Deus tem aberto portas e te dado oportunidades, Deus tem te honrado, Deus tem te promovido e Deus tem te exaltado. E quando Deus te exalta, você deve exaltar ao Senhor. Eu acredito que é uma tristeza muito grande para Deus, quando Deus olha para a igreja e ouve uma igreja dizendo: eu amo a Deus, só que na verdade esse amor não é um amor da boca para dentro, é da boca para fora. Porque na hora que Deus pede alguma coisa para você, você se fecha. Lembra do príncipe, do jovem de qualidade, do mancebo rico, que a Bíblia conta? Ele chegou para Jesus e disse: o que é necessário para eu me salvar? Aí Jesus disse: você deve guardar os mandamentos. Ele disse: desde que eu sou criança, me entendo por gente, eu guardo os mandamentos. Ele disse: falta-lhe uma coisa. Jesus identificou nele o espírito de avareza. Vende tudo o que você tem e dá aos pobres. E diz a Bíblia que Jesus olhou para este jovem, este mancebo de qualidade, esse príncipe, com um olhar de tristeza. Por quê? Porque ele não entendeu o princípio do reino. Deus não quer arrancar nada de você, Deus não quer te envergonhar, Deus não quer que você passe pelo pior. Ele quer te estabelecer como filho e filha, debaixo de uma bênção de prosperidade, para vocês terem uma vida desafogada, uma vida próspera, uma vida abençoada. Eu conversava com alguns universitários e falava: vocês podem se esforçar muito para estudar, podem se dedicar muito à faculdade, à universidade, mas se vocês se esquecerem de Deus, o que vocês vão ter é um pedaço de papel chancelado pela faculdade, pendurado na parede, porque quem vai abrir caminho é o Senhor na sua vida. Então nós precisamos aprender isso. Se a sua vida está amarrada em alguma área, se você tem projetos que não acontecem, se você só está vivendo dívida, se você não consegue realizar os teus sonhos, se você está vivendo atribulado, se você está debaixo de jugo, eu quero te falar que Deus tem para você um livramento, e você precisa crer nisso, porque se você não crer, o teu milagre não acontece. A Bíblia diz assim: tudo é possível ao que crê. Diga comigo: tudo é possível ao que crê. Aí você depois pergunta: é possível sair das contas? Tudo é possível ao que crê. É possível mudar minha realidade financeira? Tudo é possível ao que crê. É possível mudar minha realidade? Tudo é possível ao que crê. Segundo de Crônicas, capítulo 31, versículo 10 diz: e Azarias, o sumo sacerdote da casa de Zadok,
lhe falou dizendo: desde que esta oferta começou a ser trazida à casa do Senhor, houve o que comer, e de que se fartar, e ainda sobejo em abundância, porque o Senhor abençoou o seu povo e sobejou esta abastança. Ele proporcionou esta multiplicação e esta bênção financeira. Amados, Deus não quer que você ganhe e que você perca. Deus não quer que você conquiste e depois perca. Deus não quer que você alcance, chegue ao topo e depois caia de lá novamente. Nós precisamos compreender que existe um princípio na Bíblia chamado princípio da continuidade. E quando você entende isso, não vai haver mais interrupções do inferno para impedir o teu crescimento e a tua bênção em nome de Jesus. Amém? Neste momento, eu gostaria que você separasse a tua oferta especial, a tua oferta alçada, a tua oferta de amor. Você que não pegou este envelope, você pode levantar a mão e pedir: eu quero o envelope da oferta da ceia. Se você vai entregar o teu dízimo, a tua oferta, você levanta a mão e diz para o nosso diácono: eu gostaria de dar a minha oferta, o meu dízimo. Aí ele vai te dar um outro envelope. Mas é importante que você entenda o princípio da continuidade. Por quê? Estamos no mês de abril. Se você foi fiel em janeiro, vai ter colheita em fevereiro. Se você foi fiel em fevereiro, vai ter colheita em março. Se você foi fiel em março, vai ter colheita em abril. Então, nós precisamos, em nome de Jesus, entender o princípio da continuidade. Porque tem gente que não é abençoada, porque ela interrompe o processo, ela começa e para. Então eu louvo a Deus, porque nós temos irmãos que entenderam este princípio. Antes mesmo do culto, eles fazem lá o seu Pix e já enviam para nós o seu comprovante. Por quê, pastor? Porque temos os nossos controles contábeis e temos também nós oramos pelos irmãos. Pode continuar. Oramos pelos irmãos. Amém? Então é muito importante que vocês entendam isso. Amanhã é dia 10. Para nós, da fé cristã, é o dia de maior desafio do mês. Para vocês terem uma ideia, no dia 10, nós precisamos de pelo menos 30 mil reais para pagar as pendências da igreja. O nosso aluguel é um aluguel alto. E nós temos os nossos funcionários, nós temos outras despesas. Nós estamos aqui há mais de 8 anos e Deus tem cuidado de nós. Nunca atrasamos um dia de aluguel. Então, você está debaixo de uma unção de honra. E eu quero que você viva isso na sua vida. Eu quero que você consiga pagar suas contas em dia, que você saia das dívidas, que você consiga prosperar, avançar, crescer, fazer bons negócios. E ainda neste mês de abril, nós estaremos fazendo uma reunião com os empresários, comerciantes, negociantes, empreendedores, profissionais liberais da nossa igreja, porque é uma palavra direcionada para eles e para aqueles também que têm um projeto de futuro de ter o seu negócio, tá bom? O nosso Pix está em tela, é o CNPJ da Igreja da Fé Cristã, 01014-097/1000-54. Você de Bragança Paulista e de qualquer outro lugar pode nos ajudar a levar o Evangelho de Deus mais adiante, mais longe. Eu gostaria que você pudesse nos abençoar e participar deste momento, em nome de Jesus. Todos vocês que trouxerem as ofertas, fiquem aqui na frente, porque eu vou ungir
vocês, em nome de Jesus, entrega e fica aqui na frente. Uma prova de amor ao eterno Criador, um olhar que é Eu vou ungir vocês, mas vocês não vão para o lugar ainda, que nós vamos orar juntos, tá bom? coração de um vencedor que sangrava em meio à fé. Sua promessa foi provada em sacrifício de amor. Não seria o seu eu que negaria o pedido de Deus, ergueu a voz, Deus proverá. Gloria, holocausto de amor, seu único filho entregou. Abraão, fiel ao grande sou. Gloria, ressurreição e salvação, libera de Deus a provisão. Caminho mais alto do que em Moriá. Vejo o Senhor, uma prova de amor ao eterno Criador, um olhar que é fiel, sempre honra ao grande Deus. Coração de um vencedor que sangrava em meio à fé. Sua promessa foi provada em sacrifício de amor. Não seria o seu eu que negaria o pedido de Deus, ergueu a voz, Deus proverá. Gloria, holocausto de amor, seu único filho entregou. Abraão, fiel ao grande eu sou. Gloria, ressurreição e salvação, libera de Deus a provisão. Caminho mais alto de Deus em Moriá. Gloria, holocausto de amor, seu único filho entregou. Abraão, fiel ao grande eu sou. Gloria, ressurreição e salvação, libera de Deus a provisão. Caminho mais alto de Deus em Moriá. Vejo o Senhor. Vocês já entregaram os dízimos, as ofertas, as sementes? Já entregaram? Vamos ficar em pé, toda a igreja. Eu gostaria
que vocês... A Fá foi ungida, Fá? Everaldo, a Fá não foi ungida aqui. Oi. Maurício também não. Por favor, unja lá os irmãos. Aqui. E o irmão Maurício. Aí vocês vão levantar a mão aí. Vamos ficar de pé. Eu gostaria que vocês orassem comigo, com muita fé, para que a vida de vocês e a vida de toda a igreja possa mudar. Nós estamos diante do altar. Isso tem um valor simbólico, representativo, porque você se levantou do seu lugar e você veio até o altar, que representa a presença do Senhor. Não tem nada de místico nisso, tem a ver sim com um ato profético. Amém? Aqueles irmãos que entregaram durante a semana, aqueles irmãos que já entregaram, é importante receber essa unção também. A unção com óleo, o óleo representa o Espírito Santo de Deus. Você está sendo selado para uma vida de propósito, segundo aquilo que nós oramos. E nós temos colocado isso diante do Senhor. Eu gostaria de orar com vocês. Diga assim comigo: Deus, o Senhor conhece a minha vida, o meu deitar, o meu levantar, o meu andar. O Senhor sabe tudo a meu respeito. O Senhor sabe das minhas dificuldades, dos meus problemas, das minhas lutas. O Senhor sabe das minhas limitações. O Senhor sabe também o tamanho da minha fé, que eu não sou perfeito. Eu estou aqui, diante deste altar, para entregar a Ti uma oferta de gratidão, reconhecimento, amor, fé, adoração e temor. Recebe, Senhor, esta minha semente. Eu tenho cuidado deste lugar, eu tenho cuidado desta casa, eu tenho cuidado deste templo, eu tenho abençoado o vaso onde o Senhor me plantou, e quero te pedir nesta noite que me abençoe com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Muda minha sorte, o meu destino, o meu depois, o meu daqui a pouco, o meu amanhã, o meu futuro, em nome de Jesus. Agora você vai orar e falar com Deus, e colocar diante dele aquilo que te oprime, aquilo que te oprime. Me acompanha. Aquilo que te oprime, aquilo que te perturba, aquilo que te chateia, aquilo que te aborrece, aquilo que você sabe que é maligno. Neste momento você não está só. A igreja do Senhor Jesus está reunida. Somos um exército agora na presença do Altíssimo, e é dele que vem todo poder e toda autoridade. Em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor, Pai, esta família. Eu coloco diante de Ti este marido, esta esposa. Eu coloco diante de Ti este casamento que o diabo quer destruir. Eu coloco diante de Ti toda malignidade, toda traição, todo adultério, toda infidelidade, toda prostituição. Eu coloco diante de Ti as brigas, as discórdias, as desavenças. Eu coloco diante de Ti, Pai, a saúde desta pessoa. Ela precisa de saúde para trabalhar, a disposição, porque no final da tarde as suas forças parece que vão embora. Eu coloco diante de Ti este escurecimento de vista, esta tontura, este zumbido no ouvido, este mal-estar, esta indisposição, esta fraqueza das pernas. Eu coloco diante de Ti este nódulo, este tumor, este caroço no seio. Tem que secar, tem que sumir, tem que desaparecer em nome de Jesus. Eu coloco diante de Ti, Senhor, esta ferida no útero, e que precisa ser cauterizado segundo os
os médicos, para que não vire um câncer. Em nome de Jesus, Pai, opera com bisturis de fogo agora as tuas filhas, a tua igreja, aqueles que estão aqui e aqueles que não estão. Em nome de Jesus, Senhor, toca no útero, nos ovários, nas trompas, toca na bexiga, em nome de Jesus, toca nos rins, cura, Senhor, os rins, esta pessoa que tem pedra nos rins, cálculos nos rins, que estas pedras possam, em nome de Jesus, serem expelidas. O médico disse que não tem jeito, que são muito grandes, mas nós cremos que tu tens poder de fragmentar estas pedras, de dissolver estas pedras, para que esta pessoa possa expeli-las. Em nome de Jesus, olha para esta pessoa que tem muitas dores de cabeça, cefaleias salvas. Olha, Senhor, para esta pessoa que sofre de enxaqueca, dores nas costas, reumatismo, artrite, artrose, bursite. Cura, Senhor, da hérnia de disco. Cura, Senhor, do bico de papagaio. Cura, Senhor, em nome de Jesus, de toda inflamação nos nervos. Em nome de Jesus, libera saúde sobre a vida do teu povo. Nós cremos, Pai, que neste momento que trazemos a nossa oferta para ti, é o momento onde o céu se abre, é o momento onde a cura, a libertação, a salvação, o milagre acontece. Nós cremos no evangelho completo. Nós não cremos somente, Pai, naquilo que é econômico, material e financeiro, porque aquilo que nós trazemos para o altar é uma semente de honra. Estamos aqui te honrando, Senhor. Olha para a nossa igreja, levanta, Senhor, dizimistas, ofertantes e semeadores fiéis, pessoas que possam te honrar e serem fiéis a ti. Prospera, Senhor, um povo seleto aqui, aqueles que amam a ti, aqueles que acreditam na tua palavra profética, aqueles que têm a prática de plantar, mesmo em tempos difíceis. Em nome de Jesus, cura, Senhor, esta pessoa que está com muitas dores na sola dos pés, que não consegue sequer, Senhor, apoiar os seus pés no chão, que está, Senhor, puxando as pernas. Em nome de Jesus, toda dor saia, toda dor suma, toda dor desapareça, toda inflamação, toda infecção, toda dor, todo mal-estar. Eu desfaço todo o trabalho de macumbaria, de feitiçaria, de bruxaria, todo o trabalho arriado na encruza, no centro, na mata, na praia, no cemitério, na mata. Em nome de Jesus, eu creio, Senhor, que todo mal é cancelado. Eu creio que a tua bênção chega sobre a vida do teu povo. Toca, Senhor, abençoe, abra os caminhos. Em nome de Jesus, olha para aqueles que precisam de emprego. Abençoe, Senhor, ainda esta semana. Libera, entrega, Senhor, aquilo que o céu tem preparado para eles. Em nome de Jesus. Diga: Deus, eu orei com fé, eu criei, por isso recebo. O meu milagre acontece no momento em que eu creio. Eu tomo posse nesta noite da minha vitória, e a partir de hoje vou começar a orar e agradecer em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, pode voltar para os seus lugares. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Tem algum microfone aberto? Mudou a... Mate, tem algum microfone aberto aqui? Ou os dois estão abertos? Acho que pode fechar. Mateus capítulo 28, versículo 6. Ele não está aqui, porque já ressuscitou.
Eu vou esperar colocar no quadro, no telão, em tela. Mateus 28:6. Ele não está aqui porque ressuscitou. Amém? Nós estamos vivendo num tempo profético. Não só nós brasileiros, mas o globo, o planeta, a terra. Nós estamos vivendo um tempo profético. E quando falamos de tempo profético, nós falamos não somente naquilo que o Senhor anunciou que aconteceria. Nós já estamos vendo o cumprimento de muitas das profecias anunciadas na palavra. Mas por outro lado, nós vemos uma igreja que ainda dorme, uma igreja que vive uma letargia, um ostracismo, uma paralisia. E esta palavra precisa despertar você, porque muitas vezes o inimigo tem te atacado de forma direta ou indireta, para que o propósito maior de Deus não se cumpra na sua vida. Para isso, você precisa tirar os olhos daquilo que acontece à sua volta. O diabo muitas vezes rouba a tua fé, porque ele quer pintar um quadro de derrota no teu coração. O diabo, ele vai mexer com as tuas emoções e com os teus sentimentos, a ponto de você viver uma vida de dúvida, incredulidade e descrença. Então, Deus, ele está se movendo em nossa cidade, ele está se movendo em nosso estado, ele está se movendo em nossa nação. E existe uma palavra profética que foi ratificada durante anos, em vários lugares, por vários homens e mulheres de Deus, que apontavam este lugar como sendo um celeiro de missionários, um celeiro de evangelistas, como o último lugar onde a fagulha incendiaria todo mundo. Existe profecia para o Brasil, mas por outro lado existe uma ação maligna do inferno para impedir que o Brasil se torne o país do avivamento. É por isso que nós estamos aqui, para entender o propósito de Deus para as nossas vidas. Hoje é dia de ceia, hoje é um dia especial. Comemoramos não a morte, mas a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, porque a morte não o deteve. Jesus vive, Jesus reina, hoje e todo o sempre. Nós lemos há pouco que as mulheres foram até o sepulcro para terminar o serviço de embalsamamento de Jesus. Como era tradição na cultura judaica, seguindo os ritos da lei, como um povo temente ao Senhor. E é interessante que Jesus, quando ele veio, ele deixou bem claro o porquê que ele veio. Quando nós lemos em Marcos capítulo 8, versículo 31, diz assim: então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse.
tudo que aconteceu aqui na terra não foi novidade para o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sabia o que enfrentaria aqui. E ele tinha consciência de que seria o Cordeiro Pascal, o Cordeiro mudo, que seria imolado, sacrificado em nosso lugar. Gostaria de contar a vocês uma ilustração, onde um jovem, certa feita, há muitos anos atrás, foi embora da sua casa, deixou o seu pai com aquele vazio no coração, porque desde que ele se foi, nunca mais o seu pai teve alegria. Este homem agora era uma pessoa triste e não encontrava mais razão de viver, porque aquele filho tão amado por ele foi embora, sem destino, sem dizer para onde. E o filho mais velho, percebendo isso, chegou para o pai e disse: meu pai, vou procurar o meu irmão mais novo, vou trazê-lo de volta e devolver ao Senhor a alegria que foi perdida. Aquele homem já de idade, velho, olhar cansado, cabelos e barbas brancas, deu um sorriso tímido, porque duvidava de que isso seria possível. Mas aquele irmão mais velho disse: eu só volto depois, eu só vou encerrar minha missão quando encontrar o meu irmão. Eu só encerro a minha missão quando eu encontrar o meu irmão. E ele foi embora. Ele procurou em muitos lugares, em muitas aldeias, cidadelas, lugares longínquos, distantes. Um dia ele entra num lugar onde estava tendo um movimento no centro da cidade. E ele perguntou para alguém o que é que estava acontecendo. E disseram assim: é um criminoso, um bandido, um marginal que foi condenado, e ele vai ser executado no dia de hoje. Naquela época era um acontecimento, né? Quando isso acontecia, quando isso ocorria. Aí ele ficou lá observando aquele acontecimento. E quando aquele homem condenado com capuz na cabeça subiu na forca, foi dito: alguém aqui no meio de vocês gostaria de subir neste palanque e morrer no lugar deste criminoso? Ninguém se ofereceu. No momento em que foi arrancado o capuz daquele homem, o seu irmão o identificou, o conheceu lá de baixo, e ele correu em disparada, porque o seu irmão estava quase para ser executado. Ele começou a gritar, ele levantou a sua mão e ele dizia: eu morro por ele, eu entrego a minha vida por ele. Naquele momento houve silêncio completo, porque nunca isso acontecera. Ninguém podia acreditar que alguém podia tomar o lugar do outro na hora da sua sentença de morte, na hora do seu enforcamento. Nem o próprio homem que estava lá sobre o palanque onde seria enforcado tinha entendido nada. Aí, quando o irmão subiu a escada apressadamente,
Ele viu que era o seu irmão, ele disse: o que é que você está fazendo? O irmão o abraçou, o irmão o beijou, olhou nos seus olhos e disse: eu estou aqui para te resgatar. Eu estou aqui para dizer que o nosso pai sente muito a sua falta, e que você era a razão de viver do nosso pai, e desde que você foi embora, ele não tem mais alegria. Então volta para casa. E aquele irmão mais velho assumiu o lugar do seu irmão condenado. Colocaram a corda no seu pescoço e ele foi executado. Isso mostra que um dia Jesus precisou se despir de toda a sua glória. Ele precisou descer do céu e se tornar como eu e você. Ele se humilhou, se vestindo de carne, para poder pagar o preço da nossa condenação eterna. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Então, quando a Bíblia nos fala a respeito de pecado, em Romanos capítulo 6, versículo 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Romanos ainda no capítulo 5, versículo 12 diz: pelo que por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Hebreus capítulo 9, versículo 22 diz: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, não há perdão de pecados. Jesus precisou ser, naquela cruz que representava um altar, a oferta que seria recebida por Deus, para que eu e você pudéssemos ser resgatados, reconciliados, perdoados, justificados. Deus não nos fez para ir para o inferno, Deus nos fez para ir para o céu. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite. Então, para nós, Páscoa é muito mais do que somente uma comemoração comercial, porque é isso que o diabo faz. Natal tem a sua imagem atrelada a Papai Noel, e não ao nascimento de Jesus. A data mais importante, ou uma das mais importantes que comemoramos no ano, nós temos o nascimento de Jesus, mas nós temos aqui o cumprimento da promessa, a morte e a ressurreição de Jesus. Então podemos dizer que é a data mais importante para a igreja. Está atrelada ao quê? Coelhinho da Páscoa. Pais que não pregam para os seus filhos, eles vão comemorar a Páscoa atrelando a imagem a coelhos e não a cordeiro. Tudo aquilo que acontecia de sacrifício no Velho Testamento apontava para o Novo Testamento, a nova aliança, onde houve o cumprimento da promessa, onde Jesus declarou: está consumado. Tetelestai. Está consumado. A igreja precisa compreender isso. Sabe por quê? Porque a igreja do nosso tempo é uma igreja que vive debaixo de sentença e de culpa. E não há culpa, não há sentença, não há condenação, não há maldição para aqueles que estão em Cristo Jesus, que vivem segundo o Espírito e não mais segundo a carne.
Eu gostaria que você permitisse que o Espírito Santo trouxesse paz ao teu coração. Porque por incrível que pareça, tem irmãos que acham que se morrer hoje vai para o inferno. É uma mentira de Satanás. Você entregou sua vida a Jesus. Você o recebeu como único Senhor e suficiente Salvador. Sabe por que você pensa assim? É porque você acha que tem que ser perfeito. E nós nunca seremos perfeitos aqui embaixo na terra. Só haverá perfeição um dia na glória. O que você precisa entender é que o mais importante não é aquilo que você faz, mas aquilo que Jesus já fez por você na cruz do Calvário. Tetelestai, está consumado. Ele pagou o preço, Ele rasgou a promissória. Você não deve mais nada. Você é de Jesus, você é filho, você é filha. Aleluia. Por incrível que pareça, aqueles que são de Deus vivem em escravidão. E conhecereis a verdade vos libertará. A palavra diz que nós não fomos chamados para vivermos novamente em prisão, em escravidão. Todos os dias você tem que declarar: eu sou livre. Eu sou livre. O diabo não pode te aprisionar nas tuas emoções, nos teus sentimentos, no teu coração, na tua mente. O diabo não pode te aprisionar em suas limitações, bloqueios, impedimentos. Você deve viver segundo a palavra de Deus em João 10:10, a vida prometida pelo próprio Jesus. Eu vim para que tenham vida. Eu vim para que tenham vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Não aceite viver menos do que isso. Todos os dias declare: eu quero viver a vida abundante prometida por Jesus. Essa tristeza vai sair do seu coração. Este peso vai deixar você. Esta preocupação, esta insegurança, esta frustração, este desejo de se suicidar, porque a vida não tem mais beleza para você, a vida não tem mais sentido para você, a vida não é mais colorida para você, ela é preto e branco. Mas se você viver para você mesmo, se você viver para você mesma, você não vai descobrir o que é esta vida abundante. Mas se você viver para o Senhor, você vai viver em novidade de vida. Você vai aprender a agradecer pelas pequenas e grandes coisas. E você pode esperar, porque o sobrenatural do Senhor virá sobre a tua vida, e você experimentará a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Você vai viver aquilo que é maior, melhor e superior, em nome de Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Aleluia. O Senhor nos amou primeiro. Estávamos perdidos no charco, no lamaçal, no atoleiro de pecado. Nós não queríamos saber de Deus, das coisas de Deus. Mas hoje nós vivemos o reino, e o inimigo das nossas almas quer nos tirar
do reino e nos levar de novo para o mundo. Mas nós não vamos voltar para o Egito. João 3,16, o versículo mais conhecido da Bíblia, diz que Deus amou o mundo de tal maneira, não há explicação, porque o mundo não merecia ser amado. Deus amou o mundo de tal maneira, sem explicação, sem tamanho, não há como descrever. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Note que aí está escrito Filho unigênito. Deus só tinha um filho. No Velho Testamento Deus não tinha filhos, Ele tinha amigos. Olha agora Romanos capítulo 8, versículo 26, diz assim: e da mesma maneira também o Espírito, não é essa parte, Romanos, acha aí para mim, é aquela parte que fala que filhos primogênitos, ali nós vimos filhos unigênitos, mas agora filhos primogênitos. Se não achar, eu acho aqui 29, obrigado, é isso aí, por favor. Olha o que diz, olha o poder dessa palavra. Sabe o que ela diz? Que você agora é cidadão do reino, você é embaixador de Cristo, você é filho, você é filha, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem e semelhança do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele é o primeiro de muitos outros. Imagina a glória que nós carregamos sobre nós. Jesus é o nosso irmão mais velho. Ele morreu a minha morte, Ele morreu a sua morte, Ele morreu no nosso lugar. Nós não merecíamos, aliás, nós não merecemos nada. Tudo que o Senhor nos dá é pela sua infinita graça, misericórdia, bondade, generosidade, amor. Olha o que está escrito em 1 de João capítulo 4, versículo 10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós, e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. A palavra diz que o nosso pecado era impagável. Quando nós lemos nos evangelhos, o credor incompassivo diz que ele tinha uma dívida tão grande que era impagável, não tinha como pagar. Aí o rei o perdoou, mas ele não perdoou outra pessoa que devia uma mixaria para ele, pegou ele pelo pescoço e jogou ele na prisão. E quando o rei soube, o rei mandou prendê-lo, o chamou e disse: eu te perdoei, e era para você igualmente perdoar também. Pegou ele e jogou ele no calabouço, para ser destruído por espíritos que oprimem aquele que não perdoa. Como que a Bíblia fala? Espíritos atormentadores, que é tipo assim, torturadores da masmorra do rei. E isso tem um sentido espiritual. Então você não pode ser torturado psicologicamente, não pode sofrer no teu corpo, e não pode perder sua vida por conta de não receber o perdão de Deus, porque só sabe dar o perdão de Deus aquele que recebeu o perdão de Deus. Olha o que diz
A palavra em Efésios capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Fomos vivificados pelo poder da morte e ressurreição, pelo poder do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Diga, eu estou entendendo isso. Sabe por quê? Tem muito crente que vive como se Jesus não tivesse feito nada por ele. Amados, ele se despiu de toda a sua glória, sendo Deus, se tornou como eu e você, se vestiu de carne, se humilhou à nossa condição. Para você entender, é como se você hoje se tornasse uma formiga, para salvar o reino da formiga. Aí você diria, não, eu não quero abrir mão da minha vida, me tornando uma formiga, que as formigas pereçam. Mas não foi isso que Jesus fez. Jesus disse, Pai, eu desço, Pai, eu pago o preço, Pai, eu morro no lugar deles. Por isso você precisa entender, não existe mais dívida para o diabo cobrar de você. Você consegue dizer a partir de hoje, eu estou salvo, e ponto final? Porque o diabo vem, põe vírgula e diz assim, mas você não é bonzinho, você não é santo, você é torto, você tem pecado secreto, oculto, de estimação. Preste atenção, quando você começa a declarar que está salvo em Jesus, o poder do pecado não mais vai ter domínio sobre você. O pecado não mais terá domínio sobre vós. Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo. Aleluia! Glória a Deus, aplauda o Senhor. Salmos 32, versículos 1 e 2. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo o espírito não há engano. Colossenses capítulo 1, versículo 13. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça, é favor de Deus, nós não merecemos nada, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não é das obras, para que ninguém se glorie. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24, para encerrar. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Jesus não podia enfermar, porque ele não tinha pecado, não havia legalidade que pudesse trazer a doença, a enfermidade, a dor e sofrimento sobre a vida de Jesus. Ali em cada arranhão, luxação, ferimento, aonde ele foi flagelado, torturado, chicoteado, quando a coroa foi colocada violentamente sobre a sua cabeça, com espinhos que chegavam a ter 15 centímetros, quando ele foi crucificado naquela cruz. Amados, ali em cada machucado, em cada ferida, em cada arranhão, em cada luxação, estava a minha doença e a minha enfermidade. Aleluia, glória a Deus. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça e fechasse os teus olhos.
e dissesse comigo assim: Deus, eu creio na minha salvação, eu creio na minha libertação, eu creio na minha cura, eu creio na minha proteção, eu creio na minha vitória, eu creio na minha bênção, em nome de Jesus. Gostaria que entrasse os elementos, por favor. Eu estava lá no céu, junto com os anjos, no trono de glória. Mas meu pai me disse assim: filho querido, quero falar contigo. Você vai ter que descer para a terra para salvar o mundo. E eu, porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei. Porque eu te amei, a morte também enfrentei. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei, na cruz estava a te olhar. Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Meu filho. Eu estava lá no céu, junto com os anjos, no trono de glória. Mas meu pai me disse assim: filho querido, quero falar contigo. Você vai ter que descer para a terra para salvar o mundo. Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei. Porque eu te amei, a morte também enfrentei. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei, na cruz estava a te olhar. Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Me traga um elemento, por favor, para que eu possa cear com os irmãos. Meu filho. Obrigado. Obrigado. É que geralmente nós organizamos tudo aqui. Hoje com o teatro nós não fizemos assim. Gostaria que você levantasse o elemento para o alto. Entenda bem, não é coelhinho, não é chocolate, não é uma data comercial. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu estou te mandando uma imagem, Davi, para você, ou melhor, para o Anderson. Eu vou mandar para vocês projetar para nós, por favor. Eu vou mandar para o Davi. Sabe, amados, muitos estão morrendo, indo para o inferno. Muitos não querem mais saber de Deus e não acreditam no sacrifício de amor de Jesus.
Às vezes eu sei que até mesmo você fraqueja na sua fé, até mesmo você balança, até mesmo você diz assim: eu vou parar de ir à igreja, eu não quero saber mais de nada, eu estou cansado. Eu sei, o mundo faz isso, mas eu quero te falar que Deus te ama, e é por isso que você está aqui. Não é porque tudo te vai bem, não é porque você está vivendo em paz. Jesus disse que neste mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Foi por você. Você não pode entrar no céu sem o teu marido, sem a tua esposa, sem os teus filhos. Você tem que anunciar esta mensagem de amor e de salvação, porque em breve a porta da arca será selada e ninguém mais entrará. Em breve a igreja não estará mais na terra, ela será arrebatada. E alguns dizem que o Espírito Santo será tirado da terra. Aí é cada um por si. É a grande tribulação. Amados, este vinho representa o sangue de Jesus. Este pão representa o corpo de Jesus. É um símbolo. E Jesus disse: fazei isto em memória de mim, até que eu venha, até que eu volte. Quando você participa da ceia, você está renovando a sua aliança. Você está dizendo: Deus, eu sou fraco, mas o Senhor é a minha força. Deus, o teu poder opera na minha vida. Deus, eu sou sustentado pelos teus braços. Deus, o Senhor tem cuidado de mim. Deus, o Senhor tem me amparado. O Senhor tem me dado livramento. O Senhor tem me abençoado. Oh, rebalabashuri kalamanahasa. Pai, te apresentamos os elementos e pedimos a tua bênção. Que neste momento cada um dos irmãos que se assentam à mesa contigo para cear possam receber vida, esperança, fé, cura, libertação, proteção, livramento, bênçãos, vitórias. Deus, cuida de nós, cuida da tua igreja neste tempo profético. Nos abençoe a todos, Senhor. Se pare, ou melhor, abra agora, pegue o pão, levante e diga comigo assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, e isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Pode comer do pão. Porque eu te amei. Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei. Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue.
Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que eu venha, até que eu volte. Pode beber do cálice. Glória a Deus. A igreja senta ou fica de pé? A igreja pode sentar, por favor. O leão de Judá pisou bem forte e o esmagou, como a chave nas mãos do diabo, abriu minhas cadeias e me resgatou. Vive para amar a Deus, viver vitorioso com filho seu. Hoje é só viver para celebrar, o pecado não pode mais me dominar. Sepulcro rolou e lá chegou Maria, mas o corpo ela não encontrou. Um anjo lhe falou que ele não estava lá e que entre os mortos não devia procurar. Viu um jardineiro e perguntou: onde está o meu Senhor? Ele olhou nos seus olhos e pelo nome Ele a chamou.
Ela reconheceu a voz do Mestre. Rabboni, meu Jesus ressuscitou. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso com os filhos seus. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me dominar. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso com os filhos seus. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me dominar. Ele vive, Ele reina, ressuscitou, está sentado sobre o trono. só Ele é digno De todo louvor, de todo louvor. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso com os filhos seus. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me dominar. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso com os filhos seus. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me Aleluia. Tá bom. Chegamos ao final, amados. Beijo do gordo. Será? Levanta a mão. A direita é a mão de autoridade. Toca assim, respeitosamente, no seu irmão e diga assim: eu profetizo toda sorte de bênçãos para a sua vida. Olha outro irmão aí, outra irmã. Eu profetizo toda sorte de bênçãos sobre a tua vida. Se você não pode tocar, pode estender a mão. Pai querido, nós oramos por aqueles que não puderam vir. Olha para aqueles que não estão aqui, aqueles que estão esfriando na fé, aqueles que estão se perdendo, aqueles que estão se esfriando, aqueles que estão se distanciando. Em nome de Jesus, Pai, que eles possam entender que estar na Tua presença é algo renovador, é algo abençoador, é algo libertador. Recebemos algo, Senhor do céu, nesta noite, e queremos compartilhar saindo daqui durante a semana. Que a nossa vida não seja mais a mesma, que a Tua bênção seja sobre todos nós, bênção sem medida, em nome de Jesus. Se Deus é por mim, tudo posso. 1000 cairão do meu lado, mas eu não serei atingido. Querendo Deus operar, o Senhor é o meu pastor. Diga aí: e não tenho falta de nada. Pai, abençoe cada irmão, cada irmã, as pessoas que aqui estão, as que não puderam vir, aqui nos acompanham pela internet, ao vivo ou pela gravação depois. Que a Tua bênção seja sobre todos eles. Oramos já por cura, pedimos que o Senhor possa tocar, curar, sarar, libertar, salvar e abençoar. Abençoe, Senhor, o projeto de vida de cada irmão, de cada irmã, e abençoe também, Senhor, em nome de Jesus, os pedidos de oração. Não sai daqui sem dar um abraço no teu irmão, um abraço da tua irmã. Vão para casa abençoados, em nome de Jesus. Deus abençoe. Hoje eu sou livre para amar a Deus.